Bom, pessoal, eu quero falar sobre o leucócitos antes de entrar no capítulo da Bíblia. E por quê? Leucócitos, gente, se vocês verem o vídeo que eu coloquei na descrição, ele transmite sinais a longa distância. E o leucócito, ele fica ele tem na nossa saliva, né? E tem nos nossos fluidos sexuais, né? Na parte de cima e na parte de baixo, entendeu? Então, quando você se relaciona com qualquer pessoa, você está trocando leucócitos com ela. E a partir desse momento, você começa a ter uma ligação energética de frequência com essa pessoa. Então, quanto mais relacionamento você tiver com essa pessoa, maior vai ser a troca de leucócitos. Isso aí eu tô falando. Tem um estudo, né? Não tô falando assim, nossa, é metafísica, né? Não, se vocês verem o vídeo, é um estudo. Leucócito é uma partícula, molécula, né? E o Dr. Paul Pearson, ele fez um estudo científico sobre esse assunto. Então, para não ter esse questionamento, né? E outra coisa, antes de entrar no capítulo, eu quero ler 2 versículos para vocês conseguirem entender. O primeiro está em Eclesiastes. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, isso aí quando o pessoal vai se casar na igreja, geralmente fala do duelo de 3 dobras. É o quê? É o marido, a esposa e Deus. Se o marido quer chegar, se aproximar de Deus, ele tem que se aproximar da mulher, porque é um elo de 3 dobras. Eu vou mandar uma foto, vou colocar uma foto, tirar uma foto, vocês vão entender melhor, né? Aí, e agora eu quero falar sobre Mateus. O que Jesus falou sobre casamento antes de entrar propriamente na carta do apóstolo Paulo, né? Por isso, eles não são mais dois, mas uma só carne. Então, quando um homem casa com uma mulher, ele não é mais dois, é só uma carne, porque está trocando leucócitos. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Ou seja, se uma pessoa se casou com outra, que outro homem não separa esse casamento. Não destrua o casamento. Aí os fariseus lá perguntaram: então, por que Moisés ordenou dar-lhe carta de divórcio e para repudiá-la? Ou seja, na época lá, se o marido não quisesse mais tá com a esposa, ele dava uma carta de divórcio e seguia a vida dele, casava com outra, né? Aí o Jesus respondeu, disse-lhes: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. E eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação é o que? Traição. E casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, o que Jesus falou assim? Olha, a não ser que haja traição, né? Não é. Tá cometendo adultério. A não ser que haja traição. Então, você tá liberado para casar com outra pessoa. Jesus falando, ensinando, né? Porque ele deu livre-arbítrio. Você tá liberado para casar com outra pessoa se ela cometeu o quê? Adultério. Aí você tá liberado. Porque não é da vontade de Deus que o que Deus juntou, homem nenhum separe. Não separe.
né? Ou seja, não entre outro homem na relação para acabar com o casamento da pessoa. Então, aí esse é o versículo, né? Agora eu quero ler primeiro o versículo 40. Mas ela será mais feliz se permanecer assim, segundo a minha opinião. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava dando uma opinião dele para a igreja. Não era uma, como é que fala? Uma lei, né, lá, né, da igreja dele. Não, era a opinião dele sobre casamento. E penso também que eu tenho o Espírito de Deus, ou seja, que ele está falando através do Espírito Santo. Agora vamos à leitura, né? Eu tô lendo dessa vez, gente, não é a King James atualizada, é a Fiel 1611. Por quê? Porque eu faço 3 comparações. Eu escuto na linguagem de hoje com a voz de Cid Moreira, né? Para entender a ciência. Depois eu leio a King James Fiel, que eu quero saber como é que é o fiel, né? O fidedigno, vamos falar assim, o mais perto do original que Jesus realmente falou. E depois eu leio a atualizada. Nesse caso aqui, a atualizada ficou bem diferente da Fiel, porque por causa de alguns versículos, né? E se vocês comparar os dois, vocês vão entender. Aí, então, tô lendo a Fiel 1611. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então, o ideal era viver solteiro, não tocasse mulher, né? Viver buscando primeiro o reino de Deus. Ainda assim, para evitar fornicação, fornicação é o quê? Pegar várias mulheres. Para evitar fornicação, cada homem tem a sua própria esposa. Para não ficar pegando geral, entendeu? E cada mulher tem o seu próprio marido. Para não ficar pegando geral. O marido cumpre a sua obrigação conjugal para com a sua esposa. E da mesma forma também a mulher ao marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido, e também semelhante, não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Esse versículo, gente, o que acontece? É que nem falei, ele está dando a opinião dele. As pessoas acatam se elas quiserem, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Cada um faz o que quer da vida, né? Mas quando ele está dando direcionamento de como ele acredita que deve ser as coisas. Então, essa questão que tem, eu já li esse versículo para um casal que estava tendo problema de relacionamento, né? Que a mulher não queria com o marido, né? Aí eu fui lá e falei, ó, lê esse versículo pra ela aí que deve resolver, né? Porque a mulher se diz cristã, né? Aí o que aconteceu? A mulher ficava fugindo do marido. Fazia de tudo pra... colocava filho no meio, não sei o que. E fazia de tudo pra não acontecer. Complicado, né? Mas aí depois que eu fui entender essa questão é o que? Cara, se a pessoa não quer, ela faz por onde não dá certo, entendeu? Então, então se a questão é o que? É o querer da gente. É o querer ter o que? Realmente comunhão. Comum acordo. Tá no mesmo caminho, entendeu? Então essa questão de... Por isso eu falei, tem um vídeo só sobre relacionamento no meu canal, que eu também vou botar na descrição aqui, né? Sobre relacionamento. Aí agora, por quê? O pessoal não aplica esse versículo. Não vos defraudeis um ao outro. Eu falo pessoal, é gente que cada um tá numa frequência, sabe? O casal tá junto, mas o homem tem mais libido que a mulher tem mais libido que o homem e acaba não dando certo. Principalmente no caso, vamos supor, porque geralmente quem tem mais necessidade é o homem, né? Porque o homem ele é ativo, né? Então é complicado isso aí.
Não vos defraudeis um ao outro, exceto se com consentimento. Defraudeis é o que ele está falando aqui. Não rejeitais um ao outro, exceto se com consentimento, por algum tempo, para que se deem ao jejum e oração. Foi por isso que eu escolhi essa versão, gente. Porque na versão atualizada, em outra versão, só fala oração. Não. Ele falou aqui jejum e oração. O jejum é tão importante quanto a oração, gente. Tem um outro vídeo da Cristina Caio que eu vou botar na descrição para quem quiser ver, sobre o jejum. A importância do jejum. O jejum afasta todo o mal. E tem espírito ruim que só sai com jejum e oração. Entendeu? Então, se o casal está passando por uma dificuldade, é bom fazer o quê? Jejum e oração. E ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela falta de autocontrole. Satanás é o quê? E por que fala se ajuntai-vos? Fazer de novo. Para que Satanás não vos tente pela falta de autocontrole. Ou seja, porque se não faz em casa, vai pra rua, né? Mas eu falo isto por permissão e não como mandamento. Ele não tá mandando, entendeu? Não é uma lei, vamos falar assim, da igreja dele lá. Porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu. Que o apóstolo Paulo, gente, ele não teve mulheres, sabe? Agora é outra coisa que eu quero conversar com vocês. Ele não teve mulheres porque ele conseguiu sublimar a energia sexual dele, entendeu? Aí eu já tô abordando assim questão mais além, sabe? Não tem motivo de eu estar gravando vídeo se não for para abordar questões além do que vocês já sabem, né? Ler a Bíblia, qualquer um lê, né? Então, o que acontece? O que é sublimar, gente? Uma criança, um exemplo, né? Dos 7 aos 14 anos, né? Ela ainda está conhecendo grupos e tudo mais, né? Não é um momento ainda, com 14 anos, até os 14 anos, dos 7 ao 14, não é momento ainda de ter relacionamento sexual. O que tem que fazer, né? Nessa fase, que é fase do desenvolvimento humano, né? É sublimar. Ou seja, sublimar a energia sexual. Ou seja, em vez da criança ver coisa ruim, né? Ela vai sublimar, vai praticar esportes, né? Vai gastar essa energia, porque a energia é uma só, mas aí a gente aplica quando a pessoa não usa em outras coisas, né? No esporte, o que acontece essa energia sexual? Vai pro sexo, porque é o chakra básico. Então, por isso tem que sublimar. É que não falei, eu tô falando das coisas espirituais com vocês, entendeu? Eu tô falando de psicologia e parapsicologia, além, entendeu? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele tinha força de vontade e capacidade de sublimar a energia sexual. Em vez de ficar pensando em sexo, pensando se fosse no dia de hoje, ficando vendo besteira no TikTok, besteira que eu falo, vídeo meio que pornográfico, né? Em vez de ficar vendo besteira no TikTok, essas coisas assim, que só leva lavagem cerebral, vamos falar assim, né? Que pra mim TikTok é lavagem cerebral, gente. Podem fazer uma coisa melhor que isso, que é sublimar essa energia, né? E usar pro bem. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Então, mas cada homem tem o seu próprio dom de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha o dom da castidade, de usar essa energia dele exclusivamente para cumprir o propósito divino. De uma maneira ou de outra. Então, vamos supor, ele não está condenando quem casa, né? Para ele fala, não, é melhor você não casar, entendeu? E se dedicar à pregação da palavra de Deus. Mas cada um tem um seu talento, né? Eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom
se permanecerem como eu. Ou seja, quem é solteiro, fique solteiro. Quem é casado, fique casado. Aí a questão, né? Mas se permanecer como ele, ingratidade. Mas se não puder conter-se, não ter controle da energia, da libido, casa-se. Se casa. Se você não tem controle sobre os pensamentos libidinosos, se casa. Porque é melhor casar do que abrajar-se. Que é ficar pegando várias mulheres, traindo, fornicação, essas coisas. E aos casados ordeno, não eu, apóstolo Paulo, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Rapaz, casal não separa, não. A não ser que acabou o respeito, né? Aí, caso de polícia, então não tem o que fazer, né? Porque acabou o respeito, tudo começa pelo respeito, né? Mas, se apartar, que ela permaneça solteira, ou que se reconcilie com seu marido. E o marido não deixa sua esposa. Mas, ou seja, vamos supor, se separou, então que fique solteiro, ou então reconcilia com o marido que já tinha antes. Né? Não vai procurar outra pessoa. Por quê? É que nem eu falei do leucócito, gente. Cada pessoa que você se relaciona, você herda características dela. Então é complicado isso aí. Porque geralmente, quanto mais pessoas você se relaciona, pior fica. Porque é mais característica de outras pessoas e menos você, entendeu? E nem tudo que é do outro geralmente é bom, né? Mas ao restante digo eu. Ah, tá. E a mulher que tem um marido descrente e ele consente habitar com ela, não o abandone. Então ele está falando para a pessoa da igreja dele, né? Que conhece o cristianismo. Porque o marido descrente é santificado pela esposa. E a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Santo que ele fala é quem se converteu ao cristianismo. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque ele está falando que a questão de que não segue Jesus Cristo, né? Porque o que Jesus ensinou é o quê? Que não é da vontade de Deus que as pessoas se separem. O que Deus uniu, que homem nenhum separe. Então, se o cara é descrente, não crê em Jesus, se apartar, apartou, né? Fazer o quê? E o irmão, a irmã, não está sob servidão neste caso. Mas Deus chamou-nos para a paz. É aquela questão. Se não tem paz no relacionamento, melhor ficar solteiro. Porque casamento é para união. Não é para desavença, né? Porque, como sabes, ó esposa, se tu salvares teu marido, como você vai saber se vai salvar teu marido? Ou como sabes, ó homem, se tu salvarás tua esposa, né? A questão de quem cada um tem uma religião diferente. Mas assim como Deus distribuiu a cada homem, como o Senhor chamou a cada um, assim ele ande. E assim eu ordeno em todas as igrejas. Então, Deus te chamou para ser solteiro, fica solteiro. Você tem capacidade de canalizar sua libido para apenas fazer a vontade do Pai, né, de Deus, canaliza. Mas se você não tem, se case, né, para não ficar pegando várias mulheres. Então, é assim como Deus ordenou que ele ande, né, cada um quer ter um chamado, assim ordena em todas as igrejas. Algum homem chamado sendo circuncidado, não se torne incircuncidado. Aí fala, né, nessa questão que já é batido, né? Porque o que não importa é a circuncisão, mas sim a guarda dos mandamentos de Deus. E quando ele fala mandamento de Deus, gente, se vocês analisarem bem, é só 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas essas coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você seguir esses 2, tá ótimo, né? Aí fala sobre a circuncisão de novo, que não é nada. E a incircuncisão também não é nada, né? E que cada homem permaneça na vocação em que foi chamado. Foi chamado sendo servo, aqui ele fala sobre a escravidão também. Não te preocupes, mas se tu puder chegar a ser livre, aproveite bastante. Ou seja,
Rapaz, você é escravo, né? Lá naquela época lá, né? Fazer o quê, né? Não se preocupa com isso. O que é que você pode fazer? Você é escravo, né? Fazer o quê? Mas se você puder se tornar livre, seja livre, né? Por para a liberdade que Cristo vos libertou. Tanto que a escravidão foi abolida há 188 anos aqui no Brasil, né? A Lei Áurea, né? Eu até fiz um vídeo sobre isso. Porque aquele que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é homem livre do Senhor. E semelhante também, aquele que é chamado sendo livre, é servo de Cristo. E quando ele fala a palavra servo, gente, ele quer dizer escravo, tá? Fostes comprados por um preço, porque escravo é comprado. Não sejais servos dos homens. Irmãos, cada um permaneça com Deus naquilo que foi chamado. Todos nós temos um chamado, gente. Cada um permanece naquilo que foi chamado. Alguns são chamados para doutrinar mestre, outros, né, para ser apóstolo, pregar a palavra onde ninguém conhece, né? Cada um tem um chamado. Ora, com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor. Contudo, eu dou a minha opinião, como alguém que tem obtido misericórdia do Senhor para ser fiel. Suponho, portanto, que isto é bom por causa da aflição presente. Eu digo que é bom para o homem estar assim. Está ligado a uma esposa? Não busque desligar-se. Está desligado de uma esposa? Não busque esposa. Tá chovendo molhado, né? Ou seja, separou, não casa mais, né? Pra quê? Se já separou. Se casou, não largue. Aí isto eu vos digo. Por que tá falando, né? Essa questão da não se casar, né? Porque é a questão da carne, gente. Ele fala assim, eu tô falando tudo isso para poupar-lhes das tribulações na carne. Que a carne é complicada, a carne, né, gente? Então, assim, continuando. Mas eu vos digo, irmãos, o tempo é curto. O que importa é o que tem esposos, seja como se não tivesse nenhuma. E os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. O que ele está falando que o tempo é curto aqui? É que daqui a pouco, gente, a gente só vai viver o quê? Uns 70, 80, 90 anos, né? Se Deus abençoar bastante. E espero que seja com saúde, no meu caso, né? Então, o que acontece? Ele fala que o tempo é curto, logo logo nós vai desencarnar, né? Vai ver Jesus, né? Então não fica se preocupando com o que ele quer que as pessoas se livrem das preocupações, né? Porque o importante é buscar o reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus, né? E todas as outras coisas serão acrescentadas, é acréscimo, né? Então, quem é casado, cuida das coisas que são do mundo, em como ele pode agradar a sua esposa. A diferença também entre a esposa e a virgem, né? A mulher solteira cuida das coisas do Senhor, para ela poder ser santa, né? No corpo como no espírito. Mas a que é casada cuida das coisas do mundo, em como ela pode agradar ao marido. Então ele fala da importância de ser solteiro, para poder cuidar das coisas do Senhor, né? Eu digo isso para o vosso proveito, não que eu lance um laço sobre vós, mas para o que é gracioso, para vos unirdes ao Senhor sem distração. Ou seja, o sexo para o apóstolo Paulo é uma distração, entendeu? Não precisa. Porque o foco do apóstolo Paulo era realizar a vontade de Deus. Mas se algum homem pensa que ele trata sem decoro a sua virgem, se ela passa a flor da idade, é necessário exigir faça o que quiser. Não peca. Casem-se. Todavia, aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo poder sobre a sua vontade, é um talento. Controlar os impulsos sexuais é um talento. E assim decretou no seu coração de guardar a sua virgindade, faz bem.
é bom se dedicar a Deus, né? Assim, então, aquele que a dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor, se ele for se dedicar a Deus, né? A esposa está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela está livre para casar com quem quiser. Somente no Senhor. Mas ela será mais feliz se permanecer assim, segundo a minha opinião. Se ela ficar só com se dedicando a Deus, né? Então, segundo a minha opinião, e ele acredita que está falando pelo Espírito Santo. Porque eu enfatizei o versículo 40. Porque o versículo a questão é o que? É uma opinião, entendeu? É um desejo. Mas cada um tem o livre-arbítrio e cada um vai colher aquilo que plantar, entendeu? Então, se você pratica fornicação é pegar várias mulheres, eu recomendo que, né? Se casa, fica só com a sua esposa, entendeu? Se una literalmente, não só nisso aqui, porque mais importante que o sexo, gente, é a convivência. Porque o sexo você faz um minuto, né? 1, 2, 3, 4, 5, não sei, né? Cada um é cada um. Quantos minutos demora, né? Cada um, né? 1 minuto. 1 minuto é foda, né? Que isso aí é ejaculação precoce. Tem um vídeo aqui da cara sobre isso também, né? E tem um vídeo de como. Depois eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, né? Porque aqui é a palavra de Deus, principalmente. Mas é isso, gente. Se você gostou, peço que curta, comente, compartilhe. Valeu.